Salvos, somos justificados pela graça mediante a fé em Cristo, ou somos justificados pelas obras também? Nós somos justificados unicamente pela fé em Cristo Jesus, ou somos justificados pelas obras também? Em Gálatas 2,16, Paulo diz: sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Por obras da lei, ninguém será justificado. Mas Tiago tem um ponto de vista diferente. Tiago diz 2,24: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. Tiago já foi, parece que há uma contradição entre Tiago, o livro de Tiago e a carta de Paulo. Diante de Deus, todos nós somos justificados ou perdoados mediante a fé, por meio da graça de Cristo, mediante a fé nele. Diante de Deus, nós somos justificados somente pela graça de Cristo, mediante a fé. Porque Deus perdoa, ele não cobra, ele é de graça, pela fé. No mundo, as pessoas só é justificada ou condenada pelas obras da lei. Como é que um cidadão do mundo é justificado diante das autoridades, diante dos vizinhos, dos amigos, dos parentes? Como que ele é justificado? Ele é justificado pelas obras, que ninguém sabe o que o outro tem dentro do coração dele. Mas quando ele pratica as obras, seja ela boa ou má, ele revela o que tem dentro do coração. Então, como podemos saber se uma pessoa é boa ou má? Pelas obras da lei, pelo que ele pratica. Abraão foi justificado pelas obras da lei. Nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaque. E quando Deus falou: Abraão, pega teu único filho que tu amas, sobe no monte Moriá e oferece ali como sacrifício. O que Abraão fez? Obedeceu e praticou o que Deus mandou. As obras que Abraão praticou ali justificou ele diante de Deus e do universo inteiro. Todo o universo ficou sabendo. Satanás ficou sabendo. Os anjos bons e os anjos maus ficaram sabendo que Abraão era um servo do Deus Altíssimo. Mas por que eles reconheceram isso? Pelas obras. Pelas obras. Não foi só pela fé, não. Pelas obras e pela fé também. Porque se Abraão não tivesse a fé, ele não tinha praticado aquelas obras. A fé sem obras era uma fé morta. E a fé com obras é uma fé viva. Se a pessoa tem fé e não tiver obra, é uma fé que não tem valor. E se a fé tiver obra, acompanhada de obras, é uma fé viva, uma fé operante. Não é uma presunção, é uma fé operante. Mas o servo, as obras não compram a salvação. Nós temos que estar nisso aí.
As obras, as boas obras, não dá direito à salvação, mas ela revela o caráter. Ela revela o caráter. Sem as boas obras não tem sentido a vida. Mas quando Paulo falou lá que nós somos salvos pela graça, sem as obras da lei, ele estava falando que nós somos perdoados e justificados diante de Deus. As pessoas que não têm boas obras é taxado como servos inútil, como preguiçoso, como aqueles que Jesus falou que escondeu os talentos. Um ganhou 5 talentos, outro ganhou 2, 3, um ganhou 1. O que ganhou, uns enterrou o talento. Ah, Senhor, porque o Senhor é rígido, então eu não quis fazer nada, guardei. Não, isso é um servo inútil, que não vale nada. É um servo que não pratica as boas obras. A salvação é realmente pela graça mediante a fé. Muitas pessoas hoje, muitas religiões, pensam que é só aceitar Jesus como Salvador e a salvação está garantida e pode tocar o barco, não precisa fazer nada. Salvo para sempre e somente pela graça. Muitas pessoas pensam assim, as obras de nada valem. O que vale uma pessoa, quem vale uma pessoa que não pratica boas obras? Se você tem um vizinho que não pratica boas obras, tem um amigo que não pratica as boas obras, tem um irmão na igreja que não pratica as boas obras, se você também não pratica as boas obras, que vale uma vida dessa? As boas obras, elas também têm grande valor, não para comprar méritos, mas como uma pessoa útil. A fé e as obras têm de andar juntas.